lá em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Nesta passagem, Jesus nos fala sobre o dever e a importância de darmos a Deus o primeiro lugar em nossa vida, antes de qualquer outra coisa. Colocar Deus em primeiro lugar é uma questão central na vida cristã. Essa postura de priorizar o Criador em todas as áreas da nossa existência traz inúmeros benefícios espirituais e pessoais. Isso fica claro quando Jesus diz: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Há muitos benefícios. Todas essas coisas que vós vos preocupais, pelas quais andais ansiosos, todas essas coisas, se colocam Deus em primeiro lugar, vos serão acrescentadas. Permitir que Deus ocupe o primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida é tão importante que Jesus apresenta este princípio como o primeiro e maior de todos os mandamentos. Mateus 22, 37 e 38, Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Amar a Deus sobre tudo. Deus, na minha vida, é mais importante que qualquer outra coisa. Em outras palavras, Jesus está a dizer: ponha Deus em primeiro lugar na tua vida. Ponha Deus em primeiro lugar na tua vida. E toda vez que Deus dá um mandamento, também dá uma promessa. O mandamento é: ponha Deus em primeiro lugar. E a promessa é: Ele te vai dirigir, abençoar, e serás bem-sucedido em teus esforços. Ponha Deus em primeiro lugar e serás bem-sucedido. Observa a promessa que Deus fez a Josué. Se ele fosse obediente aos seus mandamentos e, consequentemente, colocasse Deus em primeiro lugar na sua vida. Josué capítulo 1, versículo 8, Deus diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, irmão, se queres ser bem-sucedido em teus esforços, empreendimentos e projetos, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. O caminho é esse. Onde quer que queiras que Deus te abençoe, coloca Deus em primeiro lugar nesta área. Se queres bênção para a tua família, coloca Deus em primeiro lugar na tua família. Eu vou apresentar, irmãos, 3 maneiras práticas de se colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Certamente que há outras formas, há outras maneiras, mas hoje quero apresentar 3 maneiras bem práticas para colocarmos Deus
em primeiro lugar. Primeira maneira, coloca Deus em primeiro lugar nas tuas finanças. Ai, pastor, por que começa logo por aí? Porque é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. O bolso, como é difícil. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens. Irmãos, se eu vou honrar a Deus com meus bens, não vou dar a Deus um animal cego, um animal coxo. Eu vou dar o melhor. Por isso que pede as primícias. A primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui Deus está a dizer: devolva-me a primeira parte, eu abençoarei o resto. Devolva-me a primeira parte daquilo que te dou, e eu abençoarei o resto. Irmãos, Deus sabe que o dinheiro é a prova número 1 de tuas prioridades. Nós gastamos maior parte da nossa vida a tratar de ganhar dinheiro. A maior parte da nossa vida. Quem já é reformado aqui? Quantos anos a irmã Maria Elisa trabalhou até ter a sua reforma? 40 anos. 44. A irmã tem 80 anos? Não. Então a maior parte da sua vida foi a trabalhar. A irmã trabalhava por quê? Por esporte. Gostava do trabalho, é claro. Mas se no final do mês, se eu não tivesse como diz no Brasil, o faz-me rir, o faz-me rir, é coisa de carioca, né? Então, nós gastamos a maior parte da nossa vida a tratar de ganhar dinheiro para o nosso sustento e para o sustento da nossa família. Trabalhamos para isso, nos esforçamos por isso, a maior parte da nossa vida gastamos nisso. E quando dou o meu dinheiro, estou a dar a minha vida. Porque ali está a minha vida. É uma parte importante da nossa vida. E Deus diz que a maneira em que gastas o teu dinheiro revela o que realmente é importante para ti. Não é o que dizes sobre as tuas prioridades. Primeiro Deus. Não. É como gastas o teu dinheiro. Porque como gastas o teu dinheiro revela as prioridades da tua vida. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 e 23, Deus disse ao povo de Israel: separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o teu Deus. O texto diz que o propósito do dízimo era ensinar o povo a temer a Deus. Em outras palavras, o dízimo foi estabelecido especialmente para ensinar o povo de Deus a colocar Deus em primeiro lugar. E se naquela época deviam aprender a colocar Deus em primeiro lugar, hoje também não é diferente. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não foi só para aquela época, é para hoje. Eu sei que a situação financeira não está fácil para ninguém. Está tudo caro. Cada vez que eu vou no Pingo Doce eu tomo um susto, né? Temos contas para pagar, necessidades que nem sempre são atendidas.
Os salários estão baixos, a gente desempregada. Contudo, se tens problemas financeiros, escuta o que vou dizer. Eu digo isso por experiência própria. Se tens problemas financeiros, não tenho um conselho mais claro e simples para dar. O passo número 1 para começares a resolver os teus problemas econômicos é colocar Deus em primeiro lugar na tua vida financeira. Tem gente que faz o contrário, bota em último, mas não prospera nunca, não resolve nunca. O dinheiro entra como se fosse num saco furado. Qualquer coisa que queres que Deus abençoe, deves primeiro entregá-la a Deus. Se eu quero que Deus abençoe meus filhos, eu consagro eles a Deus. A minha família, eu entrego ela a Deus. Deus em primeiro lugar. Olha o que Jesus disse em Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O crente que coloca o seu dinheiro nas coisas de Deus está a revelar que o seu coração está em Deus. O pastor Nilson do Amaral Fanini, já falecido, mas era um grande evangelista, um grande pregador, foi presidente da Aliança Batista Mundial. Ele dizia o seguinte: nem todo dizimista é um crente. Nem todo. Tem gente que dá o dízimo por obrigação, por interesse, por medo, não sei. Mas não é porque é crente, não é porque tem fé. Mas ele dizia, agora, todo crente é dizimista, porque crê. O crente é aquele que crê. Se Deus prometeu abençoar, eu creio. Então coloca Deus em primeiro lugar nas tuas finanças, a começar pelo dízimo, sim, e a dar com alegria para o sustento da obra de Deus. Segunda forma prática de colocar Deus em primeiro lugar é coloca Deus em primeiro lugar no teu tempo. No teu tempo. Irmãos, o tempo é um dom de Deus. O tempo foi criado para nós, para os seres humanos. No princípio não havia tempo. Havia o Kairos de Deus, que era o tempo de Deus, que é diferente do nosso. Um dia para Deus é 1000 anos é um dia. Mas nós estamos no cronológico. É o tempo do homem. Eu devo então colocar Deus em primeiro lugar no tempo que Ele me deu. Como coloco Deus em primeiro lugar no meu tempo? Primeiro, tenha um encontro diário com Deus. Se Deus vai ocupar o primeiro lugar em tua vida, precisa de um encontro diário com Ele. Todos os dias. Que seja 10, 15 minutos, meia hora, 1 hora. Talvez tenhas que levantar mais cedo para um tempo de devocional diário com o Senhor. Hoje eu acordei às 2h30 da manhã. Aí eu falei assim, vou voltar a dormir. Aí lembrei da mensagem que eu ia pregar. Talvez tenha que acordar mais cedo. Falei, então vou acordar. Aí lá para as 5 eu voltei a dormir de novo. Botei para despertar às 9, senão não acordaria, né? Mas acordei às 7 de novo. Então talvez tenhas que levantar um pouco mais cedo. Essa era a prioridade de Davi. Observa o que ele diz no Salmo 5, versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Tu deves, e de preferência logo pela manhã, antes de qualquer outra atividade, entrar na presença de Deus.
buscar a face do Senhor. E talvez dizer-lhe, por exemplo, Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Como o Senhor quer que eu use o tempo que o Senhor está a conceder-me neste mundo? Qual a sua vontade para a minha vida? Quais devem ser os meus objetivos? Quais devem ser as minhas prioridades? Logo de manhã, pergunta isso a Deus. Precisas colocar em ordem as tuas prioridades. Tem gente que está tão ocupada que se esquece de Deus. Passa o dia inteiro e nada de Deus. Não tem tempo para Deus. Observa a queixa que Deus faz a Jeremias em relação ao povo de Israel. Jeremias 2:32. O meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Triste, né? O meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Ele foi na igreja domingo, louvou, adorou, mas segunda-feira não lembrou de mim, terça-feira não lembrou, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado. Aí Débora, hoje é domingo, tem que ir na igreja, tem que ir na missa, né? Que não seja assim contigo, meu irmão. Programe um encontro diário com Deus. Coloca Deus em primeiro lugar na tua agenda, no teu tempo. Em Efésios 5, 16, 17, a Bíblia diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não sejam nécios, e sim como sábios. É questão de sabedoria, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, remir o tempo significa não desperdiçar o tempo. O tempo é um dom de Deus e devemos aproveitá-lo de forma positiva. Quando Deus diz que devemos remir o tempo, Ele quer que tenhamos a consciência de que o tempo não para e nem volta. E por isso devemos aproveitar o máximo o tempo que temos, em vez de desperdiçá-lo em atividades e conversas frívolas que para nada servem. E muitas vezes até causam prejuízos. Pode ser prejuízo no nosso relacionamento com Deus, porque quando eu falo mal de um irmão, eu trago prejuízo ao meu relacionamento com Deus. Presta atenção nisso. Tu que gosta de falar mal do pastor, né? Cuidado. Cuidado. Causa prejuízo no meu relacionamento com outras pessoas, no ambiente da igreja, da família, do trabalho. Prejuízo na saúde se uso mal o meu tempo. São muitos os prejuízos que podem ser causados pelo mau uso do tempo. Irmãos, a Bíblia diz que nessa vida há tempo para tudo. E que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Há tempo para o trabalho? Sim, há. Deve haver. Há tempo para a família? Sim, deve haver. Há tempo para o lazer? Sim, é bom que tenha. Mas nada deve ocupar o tempo que devemos dar a Deus e ao serviço de Deus. Nada. Podemos conhecer sobre as prioridades de uma pessoa vendo o que lhes causa prazer. O que lhes causa prazer. Ali está a sua prioridade. Eu não estou aqui, irmãos, a querer me
exaltar, mas eu tenho muito prazer em despertar de madrugada para orar, como tenho. Mas também me dá prazer, às vezes, despertar às 2 da manhã para ver minha equipe de futebol do Brasil jogar. Me dá prazer, eu gosto. E vejo. Então nós dedicamos tempo àquilo que nos dá prazer. Agora, eu nunca posso dedicar mais tempo à minha equipe de futebol do que dedico a Deus. A minha equipe é uma vez por semana, Deus é todos os dias. Então podemos conhecer sobre as prioridades das pessoas vendo o que lhes causa prazer. Por exemplo, ter comunhão com Deus era o que mais dava prazer a Davi. Por isso ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. E por isso ele era capaz de acordar de madrugada para meditar em Deus. Lá no Salmo 63, versículos 5 e 6, ele diz assim: a minha alma se fartará como de tutano de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. O livro de devocional que eu escrevi, eu me baseei, o título do livro, nesse versículo, Meditações da Madrugada. Davi diz: meditar em ti nas vigílias da noite. Na sua cama mesmo, deitado ali. Não precisava levantar, não. Quando me lembrar de ti na minha cama. No Salmo 122 fala do seu prazer em ir à igreja para reunir-se com o povo de Deus em adoração ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Me dá alegria, me dá prazer. E no Salmo 1, ele fala da felicidade da pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então, o que te dá mais prazer é o mais importante para ti. E eu pergunto: quanto prazer tens em orar a Deus? Em ler a palavra de Deus? Em estar aqui agora, neste culto? Te dá prazer isso? Adorar a Deus? Ouvir a palavra de Deus? Do que mais falas? Quando estás a conversar com alguém, do que mais falas? Conheço pessoas que podem falar por horas sobre a vida de outras pessoas. Por horas. Mas não conseguiriam falar 3 minutos de Jesus. Se ele ocupa o primeiro lugar em tua vida, vais fazer com que ocupe um lugar importante nas tuas conversas. Não te envergonharás de falar dele, porque ele é o primeiro. E sempre encontrarás tempo para ele, para adorá-lo, para servi-lo com alegria, porque ele é o primeiro. É o primeiro. E a terceira forma prática, irmãos, de colocar Deus em primeiro lugar é em tuas aflições. Já escutaram isso? Coloca Deus em primeiro lugar em tuas aflições. Então já vimos, coloca Deus em primeiro lugar nas tuas finanças. Coloca Deus em primeiro lugar no teu tempo. Agora, coloca Deus em primeiro lugar em tuas aflições. Quando enfrentas problemas, pressões, dificuldades, quando enfrentas uma crise, a quem recorres primeiro? Vale-me Deus. Deus diz que deves recorrer primeiro a Ele quando tenhas um problema. Não é nem o pastor Ricardo. O pastor Ricardo tem que ser o último. Mas Deus tem que ser o primeiro. Muitas pessoas, quando estão em situação difícil,
utilizam a oração como o último recurso e não como a primeira alternativa. Fazem tudo o que podem fazer, tudo o que humanamente podem fazer para tratar de corrigir o problema, e quando não conseguem, quando já não têm mais nenhuma esperança, aí dizem: bem, agora acho que só nos resta orar. Eu já vi gente dizer isso: pastor, agora só me resta orar. Só te resta orar? Isso tinha que ser a primeira coisa. A oração não deve ser o último recurso, mas deve ser a primeira alternativa. Deus diz que Ele é o teu socorro sempre presente, o teu refúgio e fortaleza em tempo de aflição. Deus está a esperar, ou melhor, Deus ordena que clamemos a Ele primeiro. Salmo 50, 15, Deus diz assim: clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus está a dizer: coloca-me em primeiro lugar, inclusive nos momentos difíceis, inclusive no dia da angústia. Há cerca de algumas semanas, eu recebi uma mensagem de um amigo e irmão lá do Brasil, e que ele dizia o seguinte: pastor, tenho vergonha de pedir ajuda a Deus. Primeiro porque sei que não mereço. E também porque reconheço que não falo muito com Ele quando as coisas estão bem. Então não quero incomodá-lo agora com os meus problemas. Já passou isso com os irmãos? De uma pessoa só te procurar quando tem problema? Essa pessoa nunca me procura. Aí quando tem problema me procura. Mas Deus diz: incomoda-me, não importa. Não é nenhum incômodo. Eu posso me encarregar dos teus problemas e dos problemas das demais pessoas ao mesmo tempo. Não leva essa carga contigo. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, toda é toda. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E a promessa é: ele tem cuidado de vós. Presta atenção no que vou dizer. Quando ficas ansioso por algo, quando vives preocupado por alguma coisa em particular, é sinal de que Deus não está a ocupar o primeiro lugar em tua vida. E sabes por que isso? Porque quando começas a te preocupar, ainda que de maneira intencional, estás a assumir uma responsabilidade que Deus não planejou que tivesses. Ele diz: lança sobre mim. Não tens que ficar contigo. Lança sobre mim. Mas quando Deus não é o primeiro em algumas dessas áreas, por exemplo, que já tratamos, começamos a nos preocupar. Por exemplo, quando não é o primeiro nas minhas finanças, me preocupo por elas, porque Ele não é o primeiro. Quando Deus não é o primeiro no meu tempo, sempre viverei insatisfeito, preocupado. Quando Deus não é o primeiro em meus problemas, provas e aflições, me angustio, me preocupo.
Mas quando paro e examino minhas prioridades e digo, Deus, tu és o número 1 em todas as áreas da minha vida. Tu comandas, tu estás na direção. Ai, irmãos, então respiro fundo e fico sossegado. Porque está tudo nas mãos de Deus. Uma vez perguntaram a um pastor, pastor, como o senhor consegue dormir toda noite tranquilo, com tantos problemas? Aí ele disse, já entreguei a Deus e Deus não dorme. Se Deus não dorme, eu vou dormir, para que os dois vão ficar acordados? Então entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega cada área da tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que Deus ocupe o primeiro lugar em tua vida. Que a tua decisão seja primeiro Deus, sempre. Então serás bem-sucedido. Amém? Amém.